Aquisição da posse. É com registro imobiliário do título de transferência que se opera a aquisição da propriedade imobiliária. No que tange à posse, a prova desta aquisição não se viabiliza, no geral, por se tratar de uma mera situação fática, ainda que esteja sob a proteção do direito. A posse, ela tem início do ponto de vista legal a partir da manifestação de qualquer dos atos que represente a exteriorização do domínio praticado em nome próprio. Para adquirir a posse de um bem, basta usar, fruir ou dispor desse bem. Isso está no artigo 1996, juntamente com o artigo 1228, que são os três poderes inerentes à propriedade. Pode ter apenas um, dois ou três poderes inerentes à propriedade que será possuidor da coisa, em nome próprio, de acordo com o artigo 1204, para diferenciar a posse da detenção do 1198. Bom, é importante diferenciar a posse de detenção, porque a detenção o detentor é aquele que vai exercer atos possessórios em nome do titular da posse. Nesse caso, vai ser um terceiro que vai estar exercendo atos possessórios em nome do titular. Nesse caso, ele não será o possuidor. Ele não estará praticando atos em nome próprios, e sim em obediência a outras pessoas. Modos de aquisição. Institui o Código Civil, em seu artigo 1205, que a posse pode ser adquirida pela própria pessoa que a pretende ou por seu representante, e também por terceiros sem mandato, dependendo de ratificação. Bom, no inciso primeiro, pela própria pessoa, é quando a pessoa interessada, ela exerce seus atos de posse. Nesse caso, se trata de posse originária. O representante legal ou procurador, ele também pode adquirir a posse pessoalmente e depois transmiti-la ao seu representado. Tal representação, ela se dá em casos de menores ou incapazes, em geral. A posse, ela também pode ser adquirida pela figura do gestor de negócios, ou seja, aquela pessoa que administra, sem autorização, negócios de alheios, sendo realizada independentemente de mandato. É o que diz o inciso 2º. Efeitos da aquisição. Originário. Se o modo for originário, a posse será isolada de vícios que anteriormente o contaminavam. Já nos efeitos derivados, a posse não será isolada dos vícios e conservará o mesmo caráter. Aquisição originária. Apreensão, sem dono ou abandonada. Algo que foi abandonado ou sem dono, quem adquirir a posse será de forma justa. Coisa retirada de outrem sem permissão. Só depois de 1 ano e 1 dia que irá se tornar justa. Aquisição derivada. O caso mais importante como forma derivada envolve a tradição, que é um negócio jurídico de alienação que pode ser de forma gratuita, como a doação, ou de forma onerosa, como a compra e venda. Constituto possessório. Se trata de uma cláusula contratual onde o vendedor transmite a posse para o comprador, embora continue a deter o bem. O exemplo mais comum é um proprietário que vende seu imóvel e nele permanece como locatário. Bom, o que eu vou abordar aqui é primeiramente a cláusula traditio breve menu, onde a definição dela se dá pelo inverso do constituto possessório, que ocorre quando a pessoa tem um bem em nome alheio e ela passa a ter o bem em nome próprio. Um exemplo disso é quando o locatário possui a casa em nome alheio e acaba passando essa casa para o nome próprio. Neste caso, ela vai ser aplicado essa cláusula traditio breve menu. Outro ponto que vai ser abordado também é a aquisição derivada. A definição dela é quando ocorre uma relação jurídica com o antecessor. Ou seja, cada pessoa ela só pode transmitir para outra só o que ela tem. Ela não pode transmitir mais direitos do que ela não tem. Existe também a transmissão derivada, que é tanto com quem está vivo como com quem está morto. Exemplo disso, como quem já morreu, é a herança. No caso, o pai, vamos dizer assim, o pai tem uma casa, ele falece e no caso o filho que vai possuir esse bem, essa transmissão intermorte.
Então, galera, agora vamos falar a respeito da perda da posse, presente no artigo 1223 e 1224 do rol não taxativo. Existe perda da posse pelo abandono, dá-se quando o possuidor renuncia à posse, manifestando voluntariamente a intenção de largar o que lhe pertence, como quando atira à rua um objeto seu. Existe perda da posse pela tradição, pela perda da própria coisa. Pela tradição, diz que só acarreta a perda da posse quando envolve a intenção definitiva de transferir a coisa a outrem, como acontece na venda do objeto, com transmissão da posse plena ao adquirente. Pela perda da própria coisa, quando for impossível encontrá-la, de modo que não se possa mais utilizá-la economicamente. Exemplo, alguém que deixa uma joia cair no fundo do mar. Existe também a perda da posse pela destruição da coisa, porque se tornou inaproveitável ou inalienável. Se tem também a perda pela inalienabilidade da coisa, que ocorre por ter sido colocada fora do comércio por motivo de ordem pública, de moralidade, de higiene ou de segurança coletiva, não podendo ser assim possuída, porque é impossível exercer com exclusividade os poderes inerentes ao domínio. Se tem também pela posse de outrem, que dá-se por meio do esbulho, e também pelo constituto possessório, que se diz a respeito do alienante, que o alienante, o vendedor, transmite a posse da coisa alienada ao nome do comprador, embora continue a deter-se do bem. Efeitos da posse. Efeitos da posse são as consequências jurídicas produzidas pela posse em virtude de lei ou norma jurídica e a distingue da mera detenção. Temos a proteção possessória, que é um meio indireto de defesa da posse quando esta for molestada através da turbação ou do esbulho. Esta se procede mediante as ações de manutenção de posse no esbulho e a ação de reintegração de posse na turbação. Temos também o direito aos frutos e de ser indenizado por eles. O possuidor tem direito à percepção dos frutos, que são as utilidades que a coisa vai produzir periodicamente, cuja percepção se dá sem detrimento de sua substância. Temos também a indenização pelas benfeitorias, que o possuidor tem direito à indenização das benfeitorias, que são as obras ou despesas efetuadas para conservar, melhorar ou embelezar. E somente o possuidor poderá usucapiar. Orlando Gomes reconhece 7 efeitos da posse. O primeiro é o uso dos interditos ou ações concessórias, e este, segundo Orlando Gomes, é o principal efeito da posse. Temos também o direito à percepção dos frutos, a indenização por benfeitorias, a retenção pela indenização das benfeitorias úteis e necessárias, a justolende ou o direito de retirada das benfeitorias voluptuárias, o direito de usucapi e a indenização pelo esbulho ou turbação. Percepção dos frutos. O possuidor de boa-fé, tem direito a frutos percebidos, despesas da produção e custeio dos frutos pendentes e dos colhidos antecipadamente, que deverão ser restituídos. Esses direitos estão previstos no artigo 1214 do Código Civil, que diz que o possuidor de boa-fé tem direito, enquanto ela durar, aos frutos percebidos, juntamente com o parágrafo único que diz que os frutos pendentes ao tempo em que cessar a boa-fé devem ser restituídos depois de deduzidas as despesas da produção e custeio. Já o possuidor de má-fé, não tem direito aos frutos e responde por todos os prejuízos que causou pelos frutos colhidos e percebidos e pelos que por culpa sua deixou de perceber. Ele também tem direito às despesas de produção e custeio dos frutos. Bom, agora nós vamos falar sobre a indenização das benfeitorias e retenção. Segundo Washington de Barros Monteiro, as benfeitorias são obras ou despesas necessárias para embelezar, conservar ou manter o bem. O direito de retenção, segundo Pablo Stolze, é um direito previsto no artigo 578 do Código Civil, que dispõe que o locador pode se manter no bem até que o locatário cumpra a obrigação que lhe couber. O possuidor de boa-fé tem 3 direitos. O primeiro direito é a indenização pelas benfeitorias necessárias. O segundo direito é, caso ele não seja indenizado, ele tem direito à retenção pelo valor que ele gastou na benfeitoria, e o terceiro direito é que, caso ele não seja pago, ele pode ficar com as benfeitorias voluptuárias, segundo disposto no artigo 1219 do Código Civil. O possuidor de má-fé, ele
não tem direito de retenção e ele só será ressarcido pelas benfeitorias necessárias. E por fim, eu vou falar sobre o deterioramento e perda da coisa. O possuidor de boa-fé, se ele não causou o deterioramento ou perda da coisa, ele não vai precisar arcar com esses danos. E o possuidor de má-fé, caso ele esteja com bem, ele terá que arcar com essa perda ou deteriorização, mesmo que ele tenha causado de forma acidental, e ele só será isento do pagamento caso ele comprove que essa perda ou deteriorização ocorreria mesmo que o bem não estivesse sob sua tutela.